Bom, eu não sabia se iria ou não gravar esse vídeo, tá? Eu tava inclinado a não gravar um vídeo sobre a morte do Daniel Mastral, por ser um assunto bastante pesado e porque ele era uma figura que eu realmente gostava na internet. Mas são tantos abutres, tantas aves de rapina que estão usando a morte dele para monetizar, engajar e etc, que eu preciso vir aqui e expor aquilo que eu acredito que seja a verdade. Botar um pouquinho de lógica na mesa e fazer com que vocês enxerguem o que é verdade, o que é história para gerar entretenimento e o que são essas aves de rapina que estão se aproveitando disso tudo. Bom, o Daniel Mastral, ele surgiu mesmo na internet, surgiu com força ali durante a pandemia 2020, 2021 e eu já acompanhava ele desde aquela época. O que eu pude perceber de lá pra cá? É que o Daniel Mastral, em uns 4, 5 anos, em todos os podcasts que ele vai, é sempre o mesmo papo, tá? Quando o assunto é o ocultismo, a participação dele em seitas e tudo mais, é sempre a mesma coisa. Nunca houve alguma grande nova revelação, a citação de um nome influente da política, uma citação de um grande influenciador, de algum grande artista midiático, nada, nada. Em todo esse tempo que ele tá na internet, ele nunca colocou o dedo na ferida de ninguém, tá? E por que eu tô falando isso? Porque muitas pessoas estão de fato acreditando que o Daniel Mastral foi executado, possivelmente ali por um grupo ocultista, alguém que se sentiu prejudicado pelas informações que ele disseminou nesses podcasts. E também porque o Daniel Mastral fazia muitos vídeos falando que recebia constantes ameaças, que ele poderia ser morto a qualquer momento. Inclusive o vídeo que me motivou a fazer esse vídeo agora é esse aqui que eu vou assistir com vocês, ó. Olhem o que o Daniel Mastral falou há pouquíssimo tempo atrás. Eu corro risco em falar essas coisas para vocês. Corro risco sim, porque tem computadores que cruzam dados, checam. Ele sempre tava com esse discurso de que corria risco de vida, tá? Isso desde que ele começou a aparecer nos podcasts. E inclusive nas linhas cronológicas das histórias que ele contava, sempre tinham ameaças envolvidas. Desde que ele decidiu sair dessa seita, tá? Quando o pastor exorcizou ele, ele sempre estava correndo risco e recebendo ameaças. Todo mundo já ouviu aquela história de ele chamar os crentes para ir na casa dele comer pizza e tudo mais. Ainda mais agora, estão revivendo todos esses vídeos. Mas já faz anos que ele diz que sofria essas ameaças. Palavras me localizam facilmente. Onde eu estou, localizam o IP. Podem vir, podem me assassinar, podem fazer o trabalho tão bem feito que pode parecer um acidente doméstico. Eu sei como é que funciona a coisa. Caso Marielle, prefeito Celso Daniel, né, PC Farias, tantas pessoas que de repente desaparecem, né? Mas não sigam falsos profetas, eles vão te conduzir ao abismo, tá? Então, nesse vídeo, ele dá a entender que podem executar ele e fazer parecer que foi ali um acidente doméstico, etc. Ele foi encontrado, né? O corpo dele foi encontrado com um revólver calibre 357. Todas as outras munições estavam intactas, menos uma. Essa munição foi a munição que tirou a vida dele com um tiro na cabeça. O telefone dele foi encontrado também e uma pochete com alguns objetos ali que não foram revelados. E bom, na internet agora, esse vídeo ele foi revivido em muitos perfis de TikTok, Twitter, YouTube. As pessoas estão criando inúmeras teorias em cima disso, mas eu quero dar agora um papo aqui direto para os influenciadores. Vocês são carniceiros por estar disseminando teorias que vocês não acreditam, que eu sei que vocês não acreditam, só porque dá like, engajamento e dinheiro. Vídeos que falam que o Daniel Mastral tirou a própria vida não vão dar engajamento, não vão dar like, não vão gerar, não vão mexer ali com o imaginário das pessoas, mas tem coisas que vocês precisam saber sobre o Daniel Mastral. O Daniel Mastral passou por umas tragédias pessoais que eu não aguentaria e a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo também não aguentariam. Como, por exemplo, o suicídio do próprio filho de 15 anos, que se jogou na frente de um trem. Depois, o suicídio da esposa, que se dopou de remédio. Isso tudo em um curtíssimo intervalo de tempo. E ele ainda tentou seguir em frente. Logo depois, deu menos de 9 meses que a esposa faleceu, ele já se casou de novo. Tentou seguir em frente, tentou seguir a vida dele. Mas, cara, são eventos muito difíceis na vida de um homem, cara. Acho que pouquíssimos conseguiriam seguir em frente e aguentar o que ele aguentou.
Mas eu gostava do Mastral, tá? Eu preciso deixar isso claro aqui, vocês vão ver, eu tô botando tweet aqui de 2021, 2022 falando sobre o Mastral, que, porra, criei uma empatia pelo cara e tudo mais. Mas eu não posso aqui ser desleal comigo mesmo e fingir que eu acredito que alguma seita eliminou ele. Em todo esse tempo que ele tá falando na internet, ele não tocou na ferida de ninguém. Não revelou um nome, não expôs um nome de algum político influente, poderoso que fizesse parte do satanismo, algum artista global, nada. Nada. Era só uma boa história, uma história que vendia muito. Vender no sentido de as pessoas consumirem aquilo. De ele ir num podcast 6, 7 vezes e as pessoas assistirem em todos. A mesma história, gostarem, se fascinarem. Era uma história que realmente mexia muito com o imaginário das pessoas. Tudo baseado na história do livro dele, O Filho do Fogo. Então, cara, eu não julgo o Daniel Mastral por ter inventado ou por ter aumentado, maquiado a história. Eu não duvido que ele realmente tenha vivido algo no mundo ocultista. Ele realmente, algumas coisas que ele falava realmente é aquilo dali mesmo. Mas eu acredito que ele aumentava muito para que a história ficasse mais interessante, né? Até porque essa história do ex-ocultista sempre vendeu muito na internet. Vídeos assim, ex-maçom do 33º grau sai da maçonaria e revelou tudo. Daí o cara virou pastor e revelou tudo que viveu na maçonaria. Sempre esses tipos de história venderam. Só que o Daniel Mastral conseguiu elevar isso a outro nível com a ajuda dos podcasts. Só que tem um problema nisso, cara. Agora que uma parte que pouquíssima gente está pensando. Não é só eu que acho que o Daniel Mastral aumentava as histórias, mas muita gente ia lá e comentava de uma maneira extremamente rude, às vezes sem saber das tragédias pessoais na vida do cara. Ia lá e comentava de uma maneira extremamente rude, chamava o cara de charlatão, etc. Falavam que ele era um picareta, todo tipo de ofensa possível. E eu penso que essas pessoas, mais do que qualquer ordem satanista, mais do que qualquer grupo político, foram pessoas que contribuíram para tirar a vida do Daniel Mastral. É claro que eu acredito que quem tirou a própria vida foi ele, né? O maior responsável foi ele mesmo. Mas eu pergunto pra vocês qual é a necessidade de ir no vídeo de outra pessoa, ir na página de outra pessoa no Instagram e ir lá disseminar ódio, assim. Porque em todo esse tempo, como eu falei, ele não colocou o dedo na ferida de ninguém. Ele não induziu ninguém a se machucar, a se prejudicar. Ele só contava uma história que vai de ti acreditar ou não. Não prejudicou ninguém. Não prejudicou ninguém. Mas as pessoas tinham que ir lá e disseminar o ódio e tudo mais. E aí imagina, o cara que passou por tudo que ele passou, num dia que já não tá muito bem, de repente vê ali uma meia dúzia de comentários negativos. E isso acaba sendo o empurrão que ele precisava para pular do precipício. Cuidem muito o que vocês comentam na internet, vocês não sabem como é a cabeça de uma pessoa. Às vezes a pessoa fala com muita serenidade, se expressa muito bem, parece que tá bem, até sorri, mas ninguém sabe o que se passa na cabeça de um homem, ainda mais alguém que passou pelas coisas que o Mastral passou. Mas a minha opinião é essa, eu não acredito que algum grupo ocultista tenha tirado a vida dele, eu acredito que a depressão, sim, tirou a vida dele. Ele não tem motivos para ser perseguido por uma seita. E se fosse o caso, teriam passado ele muito tempo atrás. No primeiro podcast dele que estourou e viralizou, já teriam dado um fim na vida dele. Vocês têm que entender que se o Daniel Mastral tivesse algo a mais para falar, tivesse algo que realmente ameaçasse o legado de algum político ou de alguém, uma figura muito poderosa, ele já teria falado, tá? Ele provavelmente já teria falado. E se não falou é porque não tinha para falar. Tempo teve de sobra. Foram mais de 4 anos aí pulando em vários podcasts. Falou sobre adenocromo, falou sobre muitas coisas, coisas interessantes que mexem ali com o nosso imaginário. Mas vocês têm que sempre buscar, procurar a verdade, pesquisar se aquilo que aquele cara tá falando realmente tem sentido. Claro que muitas informações, principalmente quando envolve ocultismo, seitas, etc., você não vai achar facilmente. E justamente por não achar facilmente, fica difícil de verificar se é verdade ou não. Aí vocês têm que usar o senso lógico. Eu fico triste pela perda, né? O Daniel Mastral era uma pessoa que eu considerava boa. Acho que sofreu muitos ataques injustos, inclusive de autoridades religiosas, tá? Teve pastor que eu vi falando coisas horríveis
sobre o Mastral. Eu não vou falar o nome aqui, até para evitar processo ou coisa desse tipo, mas quem sabe de quem eu tô falando, deixa aqui nos comentários. Falando inclusive que ele tinha sido conivente com o suicídio da esposa, que ele foi negligente no caso, que ele poderia ter salvo ela e não quis salvar. São coisas pesadíssimas que esse cara viveu, que ele ouviu, e eu acredito que isso tudo tenha influenciado para que ele botasse um fim na própria vida. É mais triste ainda por ele ter um filho pequeno agora, né? Espero que essa criança consiga crescer e que não sofra da mesma coisa que ele sofreu, que o irmão dele sofreu e que a ex-esposa do Mastral também acabou sofrendo. Esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, se vocês concordam comigo ou discordam, deixem aqui um comentário. Eu sou aberto a ouvir a opinião de todos. Deixem um like, se inscrevam no canal. No primeiro link da descrição é o nosso canal no WhatsApp para vocês não perderem nenhum vídeo. E é isso, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.